Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e dando continuidade aos nossos estudos, hoje vou calcular junto com vocês a vida útil média dos rolamentos. No vídeo passado eu mostrei como dimensionar o rolamento. E agora vamos, com base nos dados fornecidos aqui de um exercício proposto do livro de Elementos de Máquinas do autor Sachs, a 10ª edição. Com base nesses dados vamos calcular a vida útil média do rolamento. Eu vou ler mais uma vez o enunciado para vocês. O rolamento fixo de uma carreira de esferas funcionará em um redutor de velocidade submetido à ação de uma carga radial com a força de 8 kN, atuando com a rotação de 600 RPM. O diâmetro da árvore no assento do rolamento é 50 mm, ou seja, o diâmetro do furo do rolamento é 50 mm. A temperatura de serviço encontra-se em 80 graus Celsius e a viscosidade do óleo a 40 graus é 180 centíosky. Veja só, no vídeo anterior, no cálculo, ele já apontou aqui para o rolamento 6310, que tem como diâmetro externo 110 milímetros. Nós utilizaremos também esse dado. Aqui embaixo ele diz o seguinte: supor probabilidade de falha do material em 5%. E o campo de atuação na faixa 2. Isso vamos ver à frente no diagrama lá do catálogo da FAG. Isso para um diâmetro interno aqui do seu furo de 50 milímetros. Encontrar no catálogo os seguintes rolamentos. A gente já encontrou o rolamento. Agora o que a gente vai fazer é determinar a sua vida útil. Então, o primeiro ponto que iremos fazer aqui é calcular o seu diâmetro médio. Se temos o diâmetro interno e temos também o seu diâmetro externo, 110, vamos primeiramente calcular o seu diâmetro médio, que é uma fórmula simples. Diâmetro externo mais o diâmetro interno dividido por 2, que eu vou ter como resultado 80 milímetros. É o diâmetro médio aqui do rolamento. E nós temos aqui a fórmula da vida útil, LNA é igual a 1 vezes o A23 ou A23 vezes o LH. O LNA, duração até a fadiga, é o que iremos calcular. O A1, o fator de probabilidade, onde eu já tenho esse recorte aqui do catálogo que a gente vai ver logo mais. O A23, que é uma junção da matéria-prima mais as condições de serviço, né? Isso, sabemos que a vida útil do rolamento vai estar extremamente ligada a isso. As condições ambientais da sua máquina, o equipamento, a temperatura. Isso vai dizer se ela vai durar mais ou menos, terá uma vida mais prolongada ou não. E o LH, que é a vida nominal do rolamento. Então vamos ver cada um destes pontos para a gente poder substituir na fórmula e achar aqui a nossa duração até a fadiga. Veja só, primeiro, voltando aqui, ele diz que supor probabilidade de falha em 5%, né? Se é em 5%, eu já tenho aqui, ó, o meu A1. Se é 5%, o meu A1 é 0,62. Então, eu já tenho aqui, ó, o meu A1, que é 0,62. Mas o que iremos fazer agora é achar esse A23. Que a partir dele é que nós iremos concluir a nossa fórmula. E para isso, temos que utilizar alguns diagramas. Eu fiz alguns recortes dos diagramas para ficar melhor o entendimento, para eu poder riscar e vocês poderem visualizar melhor. Mas primeiro, veja só, antes de ir para os diagramas, eu tenho a fórmula aqui abaixo. Eu tenho aqui, ó, que iremos encontrar, vai ser esse valor aqui, ó, de 1,2, mas vamos entender como chegar nele. Eu tenho esse x, que vai ser a minha viscosidade de serviço, dividido pela minha viscosidade equivalente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essa viscosidade equivalente no diagrama. Essa viscosidade equivalente, ela é com base no diâmetro médio do rolamento e na sua rotação. Vimos aqui que o seu diâmetro médio é de 80, certo? E a rotação aqui, ó, é 600 RPM. Então, para encontrar a viscosidade equivalente, precisamos do diâmetro médio e da rotação. Vamos ver no diagrama. Vimos que o diâmetro médio
deu 80. Então ele vai estar aproximadamente aqui, ó, 80. E o seu RPM, ele vai estar aqui nessa diagonal aqui, ó, nessa linha diagonal. Aqui são os RPMs. Se eu tenho essa linha aqui, ó, em negrito, com 500, então essa daqui é 600, 700, 800, 1000. Então o meu 600 ele está aqui, ó, que é o meu RPM, certo? Então se ela vem descendo aqui, ó, quando eu cruzo aqui com o meu 80 e jogo isso aqui para minha coluna para cá, eu vou encontrar um valor, aqui não está bem reto, mas dá para vocês entenderem. Eu vou encontrar um valor de 22 a 23 aqui, a minha viscosidade equivalente, certo? Primeiro, eu tenho 80, que é o diâmetro médio, né, que ele vai estar mais ou menos por aqui, e o meu RPM de 600, que vai ser uma linha inclinada por aqui. Fazendo esse cruzamento, quando eu jogo para cá para encontrar a minha viscosidade equivalente, eu vou ter um valor de 22 a 23. Lá eu coloquei 23. De onde vem esse 23? Justamente desse diagrama. O 80, o diâmetro médio, essa linha aqui horizontal, diâmetro médio, que foi 80. E aqui, essa diagonal com os RPM. Se é 600, ele vai estar mais ou menos por... Ela vai estar descendo aqui, a sua reta. Então, ao cruzar, eu vou ter mais ou menos o valor de 22 a 23 aqui. Então, aqui eu já encontrei a minha viscosidade equivalente. Agora, a minha viscosidade de serviço é com base nesses valores, nesses enunciados aqui, nesse enunciado, né? Nesses dados, para falar a verdade. Diz que tem uma temperatura de serviço de 80 graus Celsius. E a viscosidade a 40 graus é de 180. Então, gravem isso aí. A temperatura de serviço é 80 e a viscosidade do óleo a 40 graus é 180. Então, se nós já encontramos a equivalente, vamos para a viscosidade de serviço. Aqui nesse diagrama, diz o seguinte. Primeiro, lá diz que a temperatura de trabalho, temperatura em serviço é de 80, né? Então, é de 80. Vou tentar deixar marcadinho aqui 80. E a viscosidade a 40 é de 180. Então, se aqui é 220 e esse é 150, ele vai estar aproximadamente, vamos supor, por aqui. Mais ou menos por aqui. Né? Se eu for trazer uma inclinação aqui, ó, ao meio, que vai ser aproximadamente o 180. Então, quando ele faz esse cruzamento aqui, quando ele desce, para encontrar aqui, ó, a minha viscosidade de serviço, eu vou ter um valor de aproximadamente aqui, ó, 28. Não está saindo tão reto, mas eu acredito que dê para vocês entenderem. Veja só, aqui eu cruzei com a viscosidade a 40, que é 180, que apontou no enunciado, e aqui a temperatura de serviço 80, para que nós possamos encontrar a viscosidade de serviço, que vai dar aqui, ó, aproximadamente 28. Quando eu volto para cá, agora eu tenho minha viscosidade de serviço dividido por minha viscosidade equivalente. Quando eu divido isso, eu encontro o 1,2. Mas observe, por mais que aqui também já seja 1,2, nós ainda temos que levar isso aqui para outro diagrama para encontrar o valor de A23, certo? Aqui foi uma coincidência. Vamos para o terceiro diagrama. Já temos aqui o que nós precisamos, que foi essa divisão, essa razão aqui que deu 1,2. Veja só, no enunciado ele diz o seguinte, que ele supor probabilidade de material e o campo de atuação vai ser na faixa 2. Na faixa 2. É isso que a gente vai utilizar agora no terceiro diagrama. Ó, lá nós encontramos o 1,2, que vai ser aproximadamente aqui, ó. Por exemplo, quando eu subo aqui e procuro aqui a faixa 2, eu vou, quanto mais alto for, mais ele vai garantir para mim a confiabilidade. Então aqui, ó, eu vou elevar ele aqui dentro de tudo isso aqui, ó, é faixa 2. Então quando eu
vamos supor, eu trago ele para cá, nesse ponto aqui mais alto, quer dizer, quase o mais alto. Quando eu trago ele para cá, para essa coluna aqui, ó, aqui ele daria 1,6, por exemplo, 1,7. Mas vamos utilizar o mais baixo, então. Vamos pegar aqui, ó. Lá no cálculo eu utilizei o 1,2, porque pode pegar qualquer valor aqui desde que esteja na faixa 2, certo? Lá na fórmula vocês vão ver que eu utilizei o 1,2, mas o que é importante saber aqui é, eu tenho a faixa 3, 2 e 1. O enunciado me apontou que o meu valor de referência ele tem que estar na faixa 2. E aqui o meu valor, a razão lá da viscosidade de serviço pela viscosidade equivalente, eu encontrei 1,2, né? Quando eu subir, vou trazer para cá. Quando eu venho para cá, 1,2 também, certo? Então vamos lá. Se agora eu já tenho o meu A23, ou meu A23 aqui, agora eu posso fazer meu cálculo de maneira bem simples. Por mais que pareça um pouco complexo, mas é só o fato de observar os detalhes e analisar bem os diagramas. Então nós já temos aqui o fator de probabilidade, que é a 5% o 0,62. Agora o A23 nós encontramos o 1,2 e o LH vem daquela nossa escolha para o redutor de velocidade, que é o intervalo de 2 a 3, que escolhemos o 2,96. Quando nós escolhemos o 2,96, eu tenho uma vida nominal aqui de 13.000. O FL de 296, eu tenho um LH de 13.000. Então, agora é só realizar o cálculo. Agora, meu LH é 13.000 e eu tenho todos os dados para realizar o meu cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, encontro o valor aproximadamente de 10.000 horas. O único detalhe para conseguir desenvolver bem isso aqui é interpretar bem os diagramas que são relacionados aqui a esse A23, né? Que é os materiais mais as condições de serviço, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí, né, essas duas aulas relacionadas ao dimensionamento do rolamento, algo extremamente importante dentro do meio industrial e, por que não dizer, geral, né? Já que temos rolamentos em diversos segmentos e funcionalidades por aí afora, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com os colegas e fiquem atentos que logo mais teremos grandes novidades para vocês aí. Um grande abraço e até mais.